In progress. Então, quando a gente entende o que é inteligência emocional e a gente trabalha isso, administra isso, a gente tem uma vida mais equilibrada. Porque nós temos duas situações aí. Temos o lado racional e temos o lado emocional. Quando nós agimos com a razão, é muito perigoso. Às vezes, a gente, no impulso, acaba cometendo situações que geram desconforto para nós. E quando nós trabalhamos isso e conseguimos equilibrar, que foi o que eu fiz, porque eu percebi que, em um certo momento, que eu agia muito pelo impulso. Eu estudei muito isso daqui para trazer essa matéria para vocês. E depois vou dar umas dicas para vocês onde eu estudei, para vocês estudarem também. E depois que eu entendi o que é inteligência emocional e que nós, sim, somos capazes de governar as nossas emoções com muita dedicação, eu melhorei. Eu posso não estar 100% do jeito que eu gostaria de estar, porque existe uma coisa que é natural do ser humano. Então, tem pessoas que elas são muito reativas e tem pessoas que são muito negativas. Quando você fala alguma coisa, ao invés dela montar aquele quebra-cabeça positivamente, com frequência vibracional positiva, ela fica pensando aonde que a pessoa quer me ofender, aonde que a pessoa quer me pegar. Então, às vezes isso vem lá do berço, da formação, das intrigas entre pai e mãe, das guerras em casa, das necessidades, da falta de recurso que causava aquelas situações. E aí o nosso cérebro, ele ficou programado de uma forma que, quando nós presenciamos alguma situação, nós somos extremamente reativos. E isso é automático. É como você está andando na rua e vem um cão feroz e investe sobre você. Você tem aquela reação momentânea, você fica com medo, você fica pálido, alguns desmaiam, alguns fazem as necessidades fisiológicas na roupa, porque são reações e são automáticas. E quando a gente é desafiado por insultos, por palavras, às vezes a gente tem essas reações que é automática, só que aí a gente acaba jogando lenha na fogueira. As nossas reações acabam sendo verbal ou não verbal e acaba complicando a situação e depois fica difícil para nós acertar aquilo ali. Então, dominar as emoções é a chave mais poderosa para o sucesso. Não só aqui no projeto, lá fora também. Então, como que nós vamos dominar as emoções? Se vocês pegarem aí estudos, estudar bastante como eu estudei, vocês vão ver muitos detalhes, muito preenchimento para ganhar tempo. Aqui nós vamos falar bem direto e de fácil interpretação, para que vocês não só ouçam, mas ponham em prática isso, né? Tem pessoas que são preparadas, né? Tem Simones da Inglaterra por aí, mas tem bastante Sidney por aí também que, se não cuidar, ele acaba arrumando inimizade, né? Então, a gente tem que fazer o quê, gente? Monitorar o nosso estado emocional e tentar administrar isso da melhor forma possível. Então, a gente vai ver alguns pontos aqui que é extremamente importante. A inteligência emocional é um conceito cada vez mais valorizado no mundo moderno. É a capacidade do indivíduo reconhecer, entender e gerenciar as suas próprias emoções. Essa habilidade é essencial para o crescimento pessoal e para o sucesso profissional.
Pessoas com alta inteligência emocional, elas tendem a ser mais bem-sucedidas em suas carreiras. Olha que ponto importante. Têm relacionamentos mais saudáveis e são capazes de lidar melhor com o estresse e as adversidades da vida. Entender os 5 pilares da inteligência emocional é o primeiro passo para desenvolvê-la e praticá-la diariamente. Vocês viram que interessante que é? Então, é muito importante a gente atentar para isso aqui. As pessoas com alta inteligência emocional, elas são mais bem-sucedidas. Aí eu me lembrei agora, eu vou até tirar aqui. Eu sempre falo para vocês que tem uma matéria que eu gosto muito, né, que é Bíblia Sagrada. Não tem como a gente falar de inteligência emocional sem lembrar de Salomão, lá na Bíblia. Eu acho que todos vocês devem saber a história de Salomão. Salomão foi para o reinado, estima-se que ele tinha aproximadamente 18 anos de idade. O que, que ele fez? Vocês lembram da história? Então, eu gostei muito do que o Carlos escreveu. O Carlos tem uma frase, Nosso Senhor, ele tem uma frase que é assim: faça hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E agora ele criou outra frase. Ele colocou assim que nós temos 3 pilares importantes. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, a família, que é o trabalho. Que nós somos, nosso trabalho é uma família também. Né? Então, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada e a gente vê a história de Salomão, o que Salomão tinha? Esses cuidados. Aí ele vai para o reinado, ainda jovem. Ô, seu Salomão, tudo bem? Obrigado por senhor estar aqui, viu? Salomão vai para o reinado de Israel muito jovem, é o segundo rei de Israel, e aí ele fica todo preocupado. Essa preocupação já é inteligência emocional. Aí ele vai e faz o quê? Vai para a oração. Então, oração é a chave que abre as portas, viu, gente? Vai para a oração. Só que tem gente que vai para a oração só para pedir, 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 pedir. Se você é daqueles que vai para a oração só para pedir, Deus, eu preciso disso, daquilo, daquilo outro, começa a mudar isso, começa a agradecer. Deus, eu agradeço por tudo, que aí as coisas vão ficar ainda melhor. Aí Salomão vai para a oração e ele diz assim: Deus, eu sou ainda moço, o povo é grande, eu não vejo em mim nenhuma preparação, eu quero sabedoria para mim saber entrar e sair no meio do teu povo. Aí Deus aparece para ele em visão e diz o quê? Aí Deus diz assim para ele: Salomão, você não pediu riqueza, você não pediu glória, você não pediu a morte dos seus adversários, você só pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria como nenhum outro rei, outra pessoa teve, e ninguém depois de ti terá tanta sabedoria como você. Só que também eu vou te dar riqueza, ó, eu vou te dar glória e eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Então, riqueza e glória não é para qualquer um. E a prova disso é o que aconteceu com Roboão, que era o filho de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. Quando ele foi para o reinado, o que aconteceu? Ele foi consultar os anciães. Aí os anciães disseram para ele, deram um bom conselho para ele: seja amigo do povo, atende o povo, serve o povo. Aí ele foi tirar conselho com aqueles moços que tinham crescido com ele. Ele já tinha 41 anos de idade, salvo engano, Roboão. Aí ele foi tirar conselho com os moços e os moços falou assim para ele, falou, rapaz, você tem que mostrar autoridade. Você é o rei.
Fala para o povo aí que se Salomão feriu eles com ferro, você vai ferir com escorpião. E ele foi no Conselho dos Moços. Então, só da gente saber dessa história, dessa diferença entre Salomão e Roboão, seu filho, já dá para a gente entender um pouquinho aonde que está a sabedoria da inteligência emocional. E já dá para a gente entender qual que é o melhor caminho. Né? Quem tem inteligência emocional, uma das virtudes de uma pessoa dotada de inteligência emocional é servir o próximo, amar o próximo. Então, quem não gosta de gente já não tem nada de sabedoria emocional. E aí, gente, nós vamos lá para os 5 pilares da inteligência emocional. Inclusive, eu já vou deixar uma receitinha para vocês. Quem está anotando aí, o melhor livro para vocês lerem, para vocês entenderem o que é inteligência emocional e pegarem bons exemplos, chama-se Provérbios de Salomão. Leiam Provérbios de Salomão, são lembrar dessa live aqui todas as vezes que vocês pegarem o livro, a Bíblia, e ler Provérbios de Salomão. Então, quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Autoconhecimento, reconhecer as emoções, as forças, as fraquezas, as motivações e limitações. O autoconhecimento permite que as pessoas tomem decisões mais conscientes. Então, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber quais são os fatores que fazem nós agirmos pelo impulso. Anotem aí também. Bom, depois eu vou passar isso para vocês. Segundo os grandes mestres em inteligência emocional, a gente tem o hemisfério esquerdo, que é a razão, e o hemisfério direito, que é onde a gente age pela emoção. Então, uma forma de agir é pela razão, outra forma de agir é pela emoção. Sem comando, nós somos arrastados pelos impulsos das nossas emoções. Se nós não governarmos isso, se nós não comandarmos isso, nós somos arrastados pelos impulsos das nossas emoções instantâneas e muitas vezes inconscientemente. Então, como que a gente vai identificar? A gente não pode só identificar, a gente tem que identificar e listar isso. Qual foi o momento que você agiu e depois você se arrependeu daquela forma que você agiu? Para que você esteja pronto para, no próximo momento, você trabalhar isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, primeiro ponto, identificar, reconhecer onde estão essas limitações, aonde estão essas situações que, quando elas surgem, desperta instantaneamente aquele ser agressivo dentro de nós. Mas tudo isso é natural. Querem um exemplo legal? Vamos lá, por um fato que aconteceu esses dias, né? Em um debate eleitoral. Vocês acham que Datena, se tivesse administrando, comandando o cérebro, usando a inteligência emocional, teria dado uma cadeirada no Pablo Marçal? Outra coisa que a gente pode aprender ali, ó, aprender não, entender que é muito difícil você controlar as emoções. É lógico que o Datena se arrependeu de ter feito isso. E o Pablo Marçal?
que hoje é uma das pessoas mais requisitadas, que treina, que ensina inteligência emocional. Quantas vezes a gente vê ele descontrolado, sem administrar a inteligência emocional, a ponto de, às vezes, ele chegar e falar assim: olha, me desculpa porque eu errei, me desculpa porque eu agi no impulso. Então, é mestre nisso e, às vezes, não consegue comandar isso. Vocês estão entendendo? Não estou menosprezando essas pessoas. Aliás, eu acho que eu estou até elogiando essas pessoas. Aí você vai para a política, você vê ali algumas pessoas que são agressivas, o Ciro, por exemplo, e aí você vê outras pessoas que sabem dominar a inteligência emocional. Olha, eu não sei de onde está vindo isso, mas está vindo, eu vou falar. E uma das pessoas que sabe, a gente precisa de exemplo, viu? Senão nós não vamos entender. Uma das pessoas que sabe dominar bem a inteligência emocional na política chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Por mais esvários que esse cara passou, se é corrupto, se não é corrupto, eu não quero mexer nesse ponto aqui, não é isso que eu quero, e nem elogiar e nem desprezar ninguém. Eu estou usando exemplo, e eu sou apolítico, nunca pedi voto para ninguém, nunca me envolvi em política, não torço para time de futebol, porque eu não gosto de nada que um perde, outro ganha, e também não tenho fanatismo religioso, que são três temas difíceis da gente abordar. Mas aqui é exemplo, é exemplo. Então você pega o Lula, por exemplo, se o Lula está lá no debate do Datena com Pablo Marçal, o Lula só ia fazer assim, ó. Vocês já viram quantas vezes ela faz essa posição aqui? E fica tranquilo. Ele ignora, ele comanda o cérebro. Estão metendo o pau nele, Lula é isso, Lula é aquilo outro, se eu não sei. E aí ele está lá bem tranquilo, estou nem aí com o que falam. Eu vou viver a vida da melhor forma possível. O que que é isso, gente? Isso é comandar o cérebro, administrar o emocional. E quando nós somos muito honestos, muito sinceros, muito certinhos, muito religiosos, nós cometemos muito esses desvários. Então, quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue equilibrar as coisas. Quando a gente tem inteligência emocional, nós trabalhamos o lado racional e o lado emocional de forma equilibrada e não ofendemos pessoas. E voltamos lá para a Bíblia de novo, né? É mais fácil você conquistar uma cidade do que um irmão ofendido. Empatia. Número 2, identificar e entender as emoções alheias. Fundamental para trabalhar a equipe de forma saudável e eficaz e prestar atendimento diferenciado aos nossos clientes. Tem muitos líderes aqui, né? Tem pessoas que estão iniciando agora o projeto. Quando a gente mexe com pessoas, a gente tem que ter, é extremamente necessário ter inteligência emocional. Então, a gente consegue desenvolver isso. A gente consegue trabalhar isso, por mais que você teve uma trajetória durante a sua vida, aqui maioria são cinquentões, sessentões, quarentões, que vêm de uma longa história, de uma trajetória da vida, cheia de obstáculos, de quedas, de caí, levantei, errei, fui prejudicado, me insultaram, me prejudicaram, me maltrataram, me abusaram em alguns casos, e a gente traz essa história carregada de traumas, de bloqueios, de limitações, é mais difícil. Por quê? Porque o teu sensor, ele é diferente, e a tua atitude, as tuas reações, elas são diferentes.
de uma pessoa que nasceu em um lar de paz, sem guerra, sem intriga, sem muitas lutas, sem muitas dificuldades, em berço de ouro, é diferente. Então, lógico que umas pessoas vão ter mais dificuldade e outras mais facilidade para controlar isso, para entender isso e para praticar isso. Mas quando a gente fala em empatia, entra tudo isso que eu acabei de falar. A gente entende as outras pessoas também. E se a gente não entender as outras pessoas, a gente agindo no impulso, podemos criar situações irreversíveis. Mas a gente entendendo as outras pessoas, a gente vai com a inteligência emocional. Não só nos ajudarmos, como ajudar aquela pessoa também. Então, tem pessoas que a gente evita estar com elas do lado, mas não é esse o caminho. O caminho é a gente usar a empatia, entender por que aquela pessoa está agindo assim, porque aquela pessoa está me provocando dessa forma, porque aquela pessoa está vindo com esse insulto, qual é o momento dela, da onde ela está vindo, qual é as consequências, as circunstâncias que ela está vivendo nesse momento que fez com que ela tivesse essa ação, essa atitude. E aí a gente entende. Lembra que um dos treinamentos eu falei para vocês, ó, se alguém vem com insulto, vem descontrolado, emocional descontrolado, e vem falando alto contigo, e vem querendo tirar a tua paz, qual é a melhor coisa para se fazer? Escuta atentamente, olhando no olho, o que não é nada fácil também, deixa a pessoa descarregar, e aí, quando ela terminar de falar, você olha para ela, não com um olhar de brabeza, não, com um olhar calmo, sereno, olha para ela e diz assim: Você está bem? Pronto, acabou o furor na hora. Então, a gente usar a empatia é a forma mais saudável e eficaz para a gente ter um bom resultado aqui no projeto, tanto com a nossa rede, como com os nossos clientes. Quando nós somos empáticos, quando nós entendemos o cliente, né? Às vezes o cliente, olha, eu estou tomando essa água há tantos dias, não tenho resultado. Aí você já fica todo ressentido, aí já vai e liga para o líder e diz, Sidney, o que está acontecendo? Por quê? Calma, o cliente só quer saber por que que ele não tem resultado. Aí você se coloca no lugar do cliente para você entender isso. Ah, vamos entender então. Não está tendo resultado? Está tomando água certinho? Tô. Então conta para mim, que jeito que você está tomando? Nossa, tá certinho, não tá tendo resultado. Quantos dias faz? Faz 30 dias já. 30 dias tomando certinho, não tá tendo resultado. Ah, então vamos ter que ver. Você vai precisar suplementar uma vitamina, um mineral, alguma coisa. Vamos fazer exames médicos. Porque todo mundo tem resultado. Se não tem resultado, não é a água, não é o silocimol, é o seu organismo. Por que que a maioria das pessoas tem resultado e você não tem resultado? Vamos entender isso, eu vou te ajudar. O que as pessoas querem é entender. O que as pessoas querem é ser ajudadas. Mas aí a gente se apavora, para aquela reação pela momentânea, e aí, eu vou desistir desse projeto, eu não quero isso para mim. Vai desistir de levar esse benefício que te ajudou tanto para outras pessoas, desistir de uma missão? É esse o caminho que você escolheu? Porque acha que isso é um desafio? Está faltando inteligência emocional. Faz 9 anos que eu estou aqui. 9 anos, tudo que vocês imaginar que pode acontecer no projeto da Timó aconteceu comigo. Tudo que vocês podem imaginar aconteceu comigo. São 9 anos, não são 9 meses, nem 9 semanas e nem 9 dias. E a automotivação, ponto número 3. Encontrar sentido no que você faz. Ter objetivos.
mesmo diante de obstáculos e adversidade, de desafios, como o que eu acabei de falar. A automotivação ajuda você a manter o foco e a disciplina. Então, o primeiro ponto da automotivação, você tem que encontrar sentido no que você faz. Ah, eu estou no projeto da Timol, mas parece que aqui não é o meu lugar. Eu não gosto da Timol. Aí vem uma pessoa com um marketing multinível novo. Ah, isso aqui é mais fácil do que a Timol. Aí você vai lá e pega. Aí vem outro. Ah, isso aqui é energia solar. Só que você não tem acesso àquilo, é uma pirâmide financeira, você pega. Aí você fica todo perdido, cheio de distrações, não tem controle emocional para entender isso e fica ali, sem saber o que faz, sem ter um objetivo claro, sem ter algo para você seguir com foco, porque se você tem automotivação, você consegue manter o foco naquilo que você faz sem ter distrações. Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês digitam no chat aí. Quem de vocês Quem de vocês, mesmo sem conhecer o projeto da Timão, mesmo sem tomar água, apresentar o projeto e você já fez franquia? Você fez a franquia sem tomar água, só porque acreditou na pessoa que te falou? Quem que fez franquia sem tomar água, sem ter uma dúvida, assim, sem segurar um pouco, já foi imediatamente fazendo? Pronto. Agora vai digitar presta atenção, não digita ainda não. Ó, presta atenção. Vai digitar número um. Quem, quando apresentaram a franquia, ficou assim um pouco duvidoso, falou: Olha, eu vou pensar, eu vou estudar mais, eu quero que você me manda mais coisas. Número um, quero que você manda mais coisas, eu não vou tomar decisão agora. Eu quero analisar primeiro. Número um, quem aconteceu isso? Número um, quem aconteceu isso? Ah, vou tomar um pouco dessa água, vou comprar o produto, depois eu vejo. Eu não vou fazer franquia sem estudar bem. Ó, vocês podem observar que é dividido, mas dá a entender que os número um são mais do que os que já chegaram. Pai, eu quero esse negócio para mim, legal. Então você que quando apresentar o projeto, eu quero esse negócio para mim, cuidado. Você pode cair nessas distrações de aceitar tudo que vão te oferecer aí e deixar uma missão tão linda como essa, ou servir a dois senhores e não agradar nenhum e nem outro. Agora, as pessoas que pensaram um pouquinho, eu não estou menosprezando as que tomaram decisão, gente, porque eu também às vezes faço isso. Enxergo ali, pá, vem cá, é meu, pronto, deu o que der. Mas, quando as pessoas, preste atenção, quando você for apresentar franquia para uma pessoa e acontecer isso, que aconteceu comigo. Eu demorei 60 dias analisando para depois. Gostei desse projeto, vou fazer, me ensina, manda aqui que eu quero sair explodindo tudo. Fizeram uma reunião comigo com o Carlos e o Amil e o Rômulo César. Eu falei, ó, eu quero saber se vai ter produto, porque eu não tenho dúvidas de que eu vou ter um grande sucesso nesse projeto, porque eu não pego as coisas para fazer de qualquer jeito. Então, quando vocês encontrar uma pessoa, vocês não podem ficar aborrecidos. São pessoas que têm um índice de inteligência emocional mais elevado. Espera aí, gostei, bacana, acredito, mas deixa eu ver mais de perto esse negócio. Ele comanda o cérebro, ele toma decisões assertivas. Tá? Então, quando a gente entende, encontra sentido no que nós fazemos e nós temos objetivo, é sinal que nós temos inteligência emocional. Então, ó, você está aqui no projeto, sua mente está variando, não sei se vou, não sei se não vou, está faltando um pouquinho de inteligência emocional. Você está aqui no projeto,
né? Está seguindo as orientações da empresa, está fazendo o teu planejamento, está fazendo o acompanhamento com a sua equipe permanente, que líder não pode desaparecer, né? Um dos pontos que o líder tem que meditar bastante é como que está o teu índice de ausência diante da sua equipe, porque nós líderes temos que ser exemplos para a equipe. Então, você cadastrou alguém, você está formando uma equipe, você chegou agora, você trouxe o primeiro, então o teu exemplo e o teu apoio vai ajudar aquela pessoa a perpetuar no projeto, tá? Mas, se você dá toda a atenção, todo o apoio, todo o exemplo, você é um bom modelo, a pessoa não permanece, o problema não é você, o problema é que a pessoa não quis mesmo, e nós temos que ter inteligência emocional para que, se a pessoa não quer, também fazer o quê? É uma questão de escolha, tá? E aí, quando nós temos essa automotivação, a gente mantém o foco e a disciplina no projeto. Então, foco, disciplina, planejamento é muito importante aqui no projeto. Além de tudo isso, deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui, gente, como é que tá. É isso aí, ó. Se a pessoa não quer, não adianta. Ela escolheu não querer. Perfeitamente, Gersilane, isso mesmo, né? Então, aí, gente, a gente tem essas situações aí. Então, o que que a gente tem que fazer aqui na Timol? Trabalhar a inteligência emocional entra o quê? Organização. Então, vocês têm que organizar o trabalho diário de vocês, e isso, o dia de hoje, ele tem que ser preparado na noite de ontem ou na tarde de ontem, essa organização. E aí essa inteligência emocional dentro do projeto também vem o planejamento. Quem tem um bom planejamento é sinal que tem uma boa inteligência emocional. Quem tem uma boa gestão de rede, de sei lá, de vendas, de estou no Facebook, Facebook, por exemplo, você tem que ter conteúdo. Ah, eu vou fazer no Instagram. Você vai fazer no Instagram, você tem que pôr conteúdo todos os dias, 7 por semana, 30 por mês, senão você não vai ter sucesso no Instagram. E no Facebook, tem que ter conteúdo seu, depoimentos você com o cliente, imagem do cliente que comprou, autorizado por ele, imagem dos produtos da Timão, não é imagem de outros produtos de outra empresa. Como que você está formando uma equipe no projeto da Timão e está postando imagem de produtos de outros marketing lá na tua rede social? Está errado. Você está dividindo. Está faltando inteligência emocional. Isso é o meu ponto de vista. Se vocês pensam diferente, eu respeito. Mas eu estou falando para vocês de uma experiência longa que eu tenho dentro do projeto, de 9 anos. Outra coisa, gente, chame a responsabilidade para si. O que é burrice emocional? É fugir dos assuntos que precisam ser tratados, é fugir das situações que aparecem na rede. Não. Chama a responsabilidade para si e administra da melhor forma possível para que você saia bem e ajude outras pessoas a prosperarem também. Principalmente nós que somos líderes, nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Traz aí, vamos resolver esse BO aí. Pronto, resolve e acabou. E se é uma coisa que não dá para resolver? Enterra, ignora, faz que nem o Lula. Fica só olhando assim, ó. Aí vocês vão se dar bem, né? Então, veja bem. Aí, quando a gente pratica essa automotivação, nós conseguimos ser mais disciplinados dentro do projeto, mantendo mais foco, né? Então, gente, o que a gente tem que fazer? Dominar o nosso instinto. Às vezes o nosso perfil é aquele, nós temos esse. Aí eu sou assim, sempre fui assim, não vou mudar. Vai continuar se ralando. Por quê?
A gente consegue melhorar se a gente quiser. Então, a gente tem que dominar esse instinto, ter um domínio próprio, governar as tomadas de decisões. Se fosse fácil, o Pablo Marçal não errava lá, porque ele ensina isso. Mas a gente consegue trabalhar isso. Claro que nós conseguimos trabalhar isso. Aí, habilidades sociais. Gerir relacionamentos benéficos para todos, para com todos os envolvidos. Gerir relacionamentos benéficos com todos os envolvidos. E uma das situações, gente, é quando a gente se pronuncia, quando a gente aparece. Tem pessoas que não gostam de falar, porque não quer se comprometer. Tem pessoas que gostam de falar demais. Vamos lá para a Bíblia de novo? Tiago, salvo me engano, foi Tiago. Ele escreveu assim: olha a inteligência emocional dentro da Bíblia, gente, presta atenção. Sejais prontos para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Por que ele diz isso? Porque no impulso da emoção, nós criamos adversidades, reagimos com violência verbal, com violência física, às vezes até um agride o outro, que é o que aconteceu lá no exemplo que eu falei. Por quê? Porque nós reagimos pelo impulso da nossa emoção. Olha que inteligente isso, né? Então, nós precisamos gerir relacionamentos benéficos para todos os envolvidos. Ouvir mais, como o Tiago disse, né? Pronto para ouvir. Falar menos e evitar se irar. Por maior que seja o desafio, a ira vai trazer mais desconforto e, às vezes, traz uma situação difícil da gente se livrar depois. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com o reagir ao inesperado, o reagir por impulso, porque é o inesperado que vem, né? E nos surpreende, nós agimos por impulso e pá, explodimos com alguém. Você já explodiu com alguém alguma vez? Responde aí. Número um, você já explodiu com alguém alguma vez? Eu já. Muitas vezes. Muitas vezes. Tá, e o que que aconteceu depois? Você se arrependeu? Você achou que você podia ser mais brando? Eu já arrependi de tanta coisa que eu fiz, que se pudesse voltar ao tempo e apagar aquilo ali. Então, vocês entenderam por que que é necessário a gente debater esse tema de inteligência emocional? Vocês entenderam agora? Então, é melhor a gente ficar calado em certas situações do que a gente reagir. Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Você já emprestou dinheiro para alguém e não recebeu? Você já emprestou dinheiro para alguém e não recebeu? Muitos, várias vezes. Já, a Irene disse que já. Ai, ai, a Gersilane chegou a rir. É, já me arrependi. É, Maribel emprestou e recebeu. Ah, que bacana. A gente precisa entender o seguinte, gente. Isso é inteligência emocional. Vocês têm que entender que se alguma vez vocês emprestarem dinheiro para alguém, uma parte vai fazer o que fez com a Maribel, pegar certinho, vai lá pagar, às vezes paga até adiantado. Ontem eu mandei um Pix para uma imobiliária, uma metalúrgica, fez uma cobertura num prédio meu, mandei com 5 dias adiantado. A moça ficou feliz, me agradeceu. Então, tem a pessoa que vai pagar adiantado, vai pagar certinho,
Tem a pessoa que só vai pagar se você ficar lá insistindo, e tem a pessoa que, mesmo sem você insistindo, não vai pagar. Então, como que eu ajo na minha inteligência emocional? Eu evito emprestar. Por quê? Eu analiso o caso. Por que que eu vou emprestar? Por que que a pessoa precisa de emprestado? Vou usar empatia. Se eu chegar a emprestar dinheiro para alguém e essa pessoa não me pagar, vai ser muito simples. Eu não vou cobrar ela. Eu vou perder. Não vou cobrar. A coisa mais fácil que tem é me dar nó. É só pedir emprestado e não pagar. Mas outras pessoas, né? A pergunta que eu faço para vocês é como você reagiu quando alguém te deu um prejuízo? Qual foi a sua reação? E adiantou? Você tem uma reação brusca, áspera, você sair falando para todo mundo. Tem pessoas que posta lá no. Quantas vezes eu vi isso lá no Facebook e no Instagram, a pessoa lá na praia e não paga o que deve. Essa reação não é inteligência emocional. Não é inteligência emocional. Inteligência emocional é você analisar os fatos e tomar a decisão mais assertiva. Agora, tem um provérbio que fala assim: quem empresta ao amigo dá a Deus. Tem dois sentidos: dar a divindade de Deus ou dar a Deus meu dinheiro. Bom, a gente tem que ter psicológico preparado para isso. Emprestou, tem duas opções: ou emprestou, ou deu. Né? Mas eu não estou dizendo isso para vocês não emprestar, ou pagar, ou deixar de pagar, não é nada disso. Eu estou dizendo isso para vocês analisarem profundamente qual é a reação de vocês num momento como esse. Vamos falar de um tema que fica mais confortável, então. Quem aqui já teve aqueles dias tão tristes na vida que não dava vontade de sair de casa, só chorar? Digita um. Que dia de tristeza. Ai, meu Deus, esse dia de hoje está ruim. Tá? Olha lá, né? Mas aí, vocês só vão analisar o raciocínio agora. Aí passou uns dias, você estava feliz, estava todo cheio de alegria, e você nem percebeu. E aquela tristeza foi embora. Outro dia você está muito feliz, muito feliz, muito feliz, aí vem uma situação e cai aquela tristeza na alma. Então a gente precisa entender que são momentos na vida. Tem momentos na vida, é como um luto. O luto, se vocês for pela Bíblia, ele tinha o tempo do luto. Passou o luto, acabou. É 30 dias, é 6 meses, acabou o luto. Agora vai ficar só a saudade. Porque se a gente carregar um luto a vida inteira, a gente não vai viver bem, confortavelmente, e as pessoas que estão ao nosso redor também não. Então a gente tem que entender que vida é um ciclo. E a inteligência emocional, quando a gente entende isso. E habilidades sociais, né? Habilidades sociais é isso aí. Gerir relacionamentos benéficos para todos os envolvidos. Aqui no projeto, a mesma coisa. Mesma coisa. Então, quando vocês que são líderes vai fazer uma pré-reunião com a sua equipe, né, que essa reunião seja produtiva, que essa reunião seja para vocês analisarem o que pode ser melhorado, quem fez lista de contato, quem não fez, qual é o plano de ação, quem vai trazer convidados, quem não vai. Ah, Sidney, mas eu faço as reuniões e os meus liderados não vêm. Você tem que continuar mantendo a postura. Quando eu falo da duplicação mágica do marketing, é isso daí. Então, se você tem 10 pessoas comprometidas na sua equipe, que abordam 2 pessoas por semana, vocês têm 20 pessoas abordadas por semana, 80 no mês, vocês têm 1.000 no ano. Daqui a um ano, vocês vão ser diamante. Se vocês têm se vocês têm, vamos pôr aqui, 5 pessoas que abordam 2 pessoas por dia, vocês têm 2 vezes 5, 10 pessoas abordadas por dia, 70 por semana. 70 por semana.
dá 280 no mês, dá 3 mil e pouco no ano. Então, essa duplicação de um, de dois, você não precisa de todas as pessoas comprometidas contigo. Você precisa, primeiro, estar comprometido, emocionalmente preparado, para entender que tudo é um desafio e priorizar aquelas pessoas que estão comprometidas junto contigo. Então, 2 comprometidos, 3 comprometidos, 5 comprometidos, explode uma rede, todo mundo vai para as qualificações. Agora, se você tem 20 e só tem 2 comprometidos, esse negócio é ruim, eu vou desistir. Não, pega esses 2 e avança. Vai fazer a duplicação mágica do marketing de relacionamento. E sempre com comunicação assertiva, resolução de conflitos. Quem tem inteligência emocional consegue resolver conflitos com facilidade. Se você não tem inteligência emocional, você não suporta e desiste do projeto. Se você tem inteligência emocional, você administra isso, comandando o seu cérebro e até as outras pessoas. Se você tem uma autoridade nisso, você até comanda. É difícil falar isso, mas você consegue comandar o emocional das outras pessoas. A inteligência emocional não é só para você, ela é uma habilidade social. Você comanda você e comanda os outros quando você tem muita habilidade. Aí, número 5, autorregulação. Saber de maneira consciente gerir as emoções e impulsos. Manter a calma em situações estressantes. Esse era o ponto mais difícil para mim. Situações estressantes e eu manter a calma. Gente, teve um momento que eu achei até que eu era um pouco narcisista. Depois que eu entendi o que é inteligência emocional, falei, cara, eu acho que eu era um pouco narcisista. E graças a Deus eu consegui me libertar disso através de prática, de treinamento. Treinamento. Não pensa vocês que vocês vão conseguir de qualquer maneira. Eu vou dar umas dicas boas para vocês agora. Então, olha só. O que que vocês vão fazer para desenvolver inteligência emocional em um processo contínuo que envolve prática e feedback? Quem vai fazer o feedback? Você. Ou pessoas que você confia, que estão no projeto junto com você. Lá eu fiz um treinamento na Sinop da Pros Líderes, eles estão aqui, eu falei isso. Falei, vocês vão iniciar aí encontros presenciais, vocês vão fazer palestras presenciais, né? Dei um treinamento de como fazer palestras, técnicas psicológicas, e aí eu disse para eles, seria bom vocês se ajudarem. Um confere o outro. Agora, para um conferir o outro, tem que ter inteligência emocional. Porque se alguém chegar em mim, eu me lembro quando eu comecei a fazer as palestras, eu combinei com a Solênia, eu contei para ele, Solênia é a pessoa que me cadastrou. Solênia fazia a primeira parte da empresa e eu fazia a segunda parte do marketing. Aí, enquanto eu estava palestrando, ela pegava um papel e anotava o que dava para mim melhorar. Era combinado nós dois. Vamos anotar para ver o que, que dá para nós melhorar. Você anota o que você acha que eu tenho que melhorar, eu anoto o que eu acho que você tem que melhorar. E aí a gente continuou fazendo as palestras, aí eu não anotava quase dela. Ela era uma boa palestrante, eu não anotava mais nada praticamente dela. E ela vinha, toda vez que eu palestrava, ela vinha com o relatório na mão. Eu falei, peraí, Solene, deixa eu ver esse negócio de perto. Pô, eu nunca vou aprender a palestrar? Aí, o que estava escrito no relatório da Solene? Cliente, pratina, problema. Eu falava palavras erradas, ela anotava palavras erradas. Mas eu sou um paranaense caipira do pé roxo. Eu falei para ela: você não vai mais anotar a palavra. Eu vou falar errado, o povo, ó, falar. O povo está cadastrando. A Timol deu uma meta de 300 cadastros para nós fazer em 90 dias para ter o escritório em Cascavel. Em 90 dias nós tínhamos 300 cadastros. Se está dando certo a palestra, o povo está cadastrando, então não anota mais. Eu vou continuar falando pratina, cliente, problema e vai dar certo. E deu certo, está dando certo até hoje, porque eu continuo falando errado, vocês devem perceber isso. Então, a inteligência emocional depende de feedback.
Principalmente nós que estamos aqui no projeto. Pessoal, eu queria que você, o Simone, o Lindaura, o Maria, o seu Salomão, gostaria de um feedback do senhor. Não é prepotência, não é arrogância, não, mas eu vejo que o senhor está aqui, seu Salomão, desde a primeira mentoria. Queria que o senhor me falasse aonde eu posso melhorar, que se o senhor tem alguma ideia, não que eu vou acatar, mas para mim entender, dar um feedback aí. Não, vocês podem fazer isso. Eu nunca fiz aqui, não, mas se vocês quiserem me dar um feedback lá no PV, eu aceito também. Quer dar ideia, eu aceito também. Eu não sei se eu vou pôr em prática, mas eu vou ouvir vocês. Pode mandar lá, ó, todo mundo mandando feedback para mim no PV depois. Aí, gente, como que você vai fazer? Ó, dicas para vocês. Esse primeiro hominho ali com a mão no joelho, o que que ele está fazendo? Digita no chat. O que que aquele rapaz está fazendo sentadinho ali? Digita no chat. Meditação. Ó, a Rosilene nem terminou de, ó, meditando, meditação, meditando, relaxando, meditando, meditando. Isso aí. O que que eu quero? Por que que eu pus essa figurinha aí? Tem aqueles momentos que a gente pode parar, meditar, analisar, identificar pontos fortes, pontos fracos, desenvolver ideias. Eu faço isso aqui direto, direto. O que que eu posso melhorar? Onde que eu posso motivar mais a equipe? Qual estratégia eu posso usar? Como está o meu comportamento? Eu estou cuidando de mim? Presta atenção, gente. Vocês estão cuidando de vocês? Vocês estão cuidando com a alimentação? Tem um amigo meu que está muito doente, muito doente. E ontem eu fui ao supermercado, ontem à tarde, e ele estava na minha frente na fila. Sabe o que que ele comprou? Uma perna de salame, uma Coca-Cola e uma picanha. Falei, meu Deus, ele comprou veneno e produtos que inflamam o organismo. E ele está muito ruim. Ele está muito doente. E ele continua comendo mal. Vocês estão dormindo bem? Vocês estão fazendo exercício, pelo menos uma caminhada? Vocês estão tomando água direitinho? Ou vocês estão falando para as pessoas tomar, mas não está dando exemplo? Então, meditação é tudo para a gente desenvolver inteligência emocional. E ler livros, tá? Anota aí, para vocês lerem Provérbios de Salomão. Vocês vão aprender tanta coisa lá. Agora anota o nome do livro. O nome do livro é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Procura aí na internet, tem áudio, tem PDF, vocês podem comprar numa livraria, um dos livros mais vendidos. Ele foi lançado, salvo me engano, em 95. Leiam o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Se eu fosse trazer tudo aqui, gente, a gente ia ficar a tarde inteira conversando aqui, porque detalha muito. Mas aqui eu quero ser direto para vocês, porque tem que atingir o psicológico de vocês, para vocês entenderem a necessidade de praticarmos inteligência emocional. Então, tem que ser direto. Tá? Então, aí essas duas recomendações. Mas, vocês estão vendo o último hominho com uma lupinha? O que que vocês acham que eu quis dizer quando eu pus essa figurinha aí? Para vocês fazerem o quê? Provérbios aí na Bíblia, viu, Rosimeire? Vai na Bíblia, Provérbios de Salomão ali, é um livro curto, né? Ele está ali entre Salmos, Cantares de Salomão, ali está o Provérbios, tá? Ó, a Lourdes matou a charada. Pesquisar, tá? Então, depois que existe Google, vocês nem precisam pagar curso de imersão lá para ir lá, naqueles enchimentos de linguiça todo lá. Não é que é ruim. É bom, tem dinheiro para pagar um bom curso, pague. Eu me libertei de umas situações fazendo uma imersão num curso de coach, tá? Curso de coach, paguei caro e não me arrependi. Agora, tem Google. Ah, não tenho dinheiro, não tenho condições? Google. Vai no Google e pesquisa lá. É só você digitar inteligência emocional. Tem vídeo, tem textos. Tudo que eu falei aqui vocês vão conferir lá. E leiam o livro de Daniel Goleman e meditam. Tá? Essas são as dicas.
Aí, ó, quem tem inteligência emocional geralmente tem tudo isso aqui, ó. Então, você pode desenvolver essas habilidades, gerenciar adequadamente as suas emoções, respeitar a si mesmo e fazer com que outras pessoas te respeitem, capacidade de automotivação, maior tolerância e capacidade de resiliência. Muito cuidado com isso, porque senão vocês mesmos jogam sua rede para o buraco e vocês mesmos desistem do projeto por causa do comportamento. Então, tolerância e resiliência, melhor relação interpessoal, controlar os seus impulsos e regular o seu estado de humor. Não é fácil, mas a gente pode praticar a simpatia, né? Maior capacidade de comunicação, vocês podem estudar isso também, praticar bastante comunicação e tomar decisões mais adequadas. Vocês vão ver que vocês vão ser pessoas muito melhores e muito inteligentes. Aí, quando eu lembro de Salomão, tem tanta coisa boa, né? Vou contar uma história de Salomão, não sei se vocês já leram ela. Então, um dia chegou lá duas mulheres. Aconteceu que as duas geraram filhos na mesma época. E os bebezinhos, uma das mães, de noite dormiu e rolou em cima do bebezinho e matou o bebê. O que a astúcia da mãe fez? Foi lá, pegou o bebê morto, colocou no colo da outra mãe, pegou o bebê vivo daquela mãe e pôs no colo dela. Quando a outra mãe acordou de manhã, ela olhou, não, mas esse bebê não é meu e está morto. E aí? E aí a outra disse, e esse bebê é meu. Não é meu, é meu. Não, não é seu, é meu. Então vamos para o julgamento. Aí chegou lá e Salomão vendo aquilo lá, né? Olha que é inteligência, gente. Salomão olhando aquilo lá, não sabia o que fazer, ficou vendo a reação de uma, a reação de outra, e elas faziam um teatro muito bem feito, e Salomão ficou perdido com toda a inteligência dele. O que Salomão fez, gente? Presta atenção, que legal isso, para quem nem ouviu a história. Aí Salomão pega, chama um carrasco do rei e fala: ó, pega essa criança, segura ela de perna para cima, pega a espada, corta a criança no meio, dá um pedaço para essa mãe e um pedaço, outra parte para essa mãe. Pronto, acabou o conflito. Mas quando o carrasco vem com a espada pela ordem do rei, a mãe biológica começa a gritar: Não, rei, pelo amor de Deus, não mate. Dê então a criança para essa outra, mas não mate a criança. E a outra dizia: Não, pode matar, metade para mim, metade para ela. O rei mandou, nós temos que obedecer ao rei. Sabe o que o rei fez? Pega a criança e dá para essa mãe aí que mandou dar para outra, porque ela é a mãe da criança. E essa outra aí nem sei o que aconteceu com ela. A Bíblia não conta. Então, o que é isso, gente? Inteligência, manter a calma, analisar os fatos, criar, desenvolver habilidades, né? Tudo isso a gente aprende, a gente pratica, né? Se a gente tiver pelo menos um pouco de desejo. E vocês que estão aqui no treinamento, que começarem a praticar e a desenvolver isso, vai ser o primeiro sinal de inteligência emocional. Se vocês saírem desse treinamento e não praticarem isso, vai ser o primeiro sinal, desculpa a expressão, de burrice emocional. Que está muito claro o texto, está muito clara a explicação. E aí, gente, cuidado com o que vocês falam, não é o que falamos, é a forma que nós falamos. Nós conseguimos falar o que queremos de forma que não criamos situações, adversidades e intrigas, conforme as palavras que nós usamos. Então, todo esse controle é muito importante para a gente dominar o nosso instinto. Tem pessoas que têm instinto selvagem,
Né? Você fala uma coisa, né? Então a gente consegue dominar esse instinto, ter um domínio próprio, um governo nas tomadas de decisões, nas resoluções de problemas. Claro que nós conseguimos. Deixa eu ver que hora que é, 8 horas e 6 minutos. Está na hora de terminar. Quem puder ficar, fica, porque agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu senti. Tem algum médico aqui? Levanta a mão. Tem algum psiquiatra? Tem algum psicólogo aqui? Levanta a mão. Virtual. Mãozinha virtual. Psicólogo, médico, psiquiatra. Tem alguém aqui, algum terapeuta emocional? Quem pratica terapia emocional? A Laura levantou a mão. Deixa eu ver quem mais aqui que eu posso chamar. Tem alguém aqui que é treinador de coach? Tem alguém aqui que é treinador de coach? Levanta a mão. Terapeuta emocional, levanta a mão. Médico, levanta a mão. Biomédico, levanta a mão. Biomédico, tem alguém? Já apareceu dois, ó, a Deise e a Laura, dentro desses quesitos. Vou lá de novo: psicólogo, médico, psiquiatra, terapeuta emocional, coaching. Tem alguém? Levanta a mão. Então vamos ouvir a Laura e a Deise, dentro do tema que a gente discutiu hoje, inteligência emocional. Laura, bom dia, fica à vontade. Bom dia. Tá dando para ouvir, Silvio? Tá dando para ouvir? Estou te ouvindo. Aham. Então, essa questão aí é muito séria, porque a gente traz os nossos traumas da infância e quando a gente outro, Laura? Laura, você está com o som fechado, eu vou abrir de novo o teu som, tá? Mantenha essa posição, essa postura, porque estava um pouquinho baixo, agora acho que vai melhorar. eu vou tirar o fone de ouvido, porque aí fica melhor para ouvir, tá? Agora a gente está ouvindo, você pode continuar. Acho que agora melhorou. Então, essa questão aí é muito séria, porque a gente traz os nossos traumas, nossas dores, e se relaciona com o outro, o que aconteceu na inscrição da minha vida, né? Eu venho do ambiente que tem alcoólatra, que tem pessoas violentas, então aquilo ali me traz, eu como criança olhei para aquilo, me traz uma raiva, uma revolta, e quando eu vou me relacionar como adulta, eu tenho o mesmo perfil, o mesmo comportamento, né? Medos, como às vezes a pessoa tem, ou abordar, e até a questão do dinheiro, Silvia, de você vender, receber o dinheiro, querer sempre, você querer sempre salvar o outro, né? E às vezes a gente triangula com a mãe, com o pai, é o relacionamento que a gente trouxe de lá. Aí quando a gente vem aqui para o projeto, a gente tem o mesmo comportamento, né? E o que mais pega, eu tenho observado, é as pessoas estarem muito no estado da criança. Você vai falar uma coisa, você vai orientar, e a pessoa já leva para o lado pessoal. Não age como adulto, porque adulto ele faz assim. Tem esse problema? Tem. Como é que nós vamos resolver? Vamos fazer assim, assim. Ok. Então vamos resolver assim. Mas não, a maioria das vezes a gente age que nem uma criança. A gente briga, esperneia, quer do nosso jeito, acha que é daquele jeito ali e gera um conflito na rede. Aí você já não se entende, você já quer trocar de líder. Qual é o material que eu pego para a cirurgia de menino? Desculpa, a histerectomia. De bebê. Infantil, sim. Ou é laparotomia? Pode ser também. Desculpa, Silvia. Porque vai ter a cirurgia do bebê, desculpa aí, pessoal. Aí isso faz com que a gente não consegue se relacionar. A primeira coisa, fica ressentido, não faz o que Tiago 1,19 diz, seja rápida no ouvir, mas você já quer dizer, já quer falar, você não pega os 5 minutos, respira, pensa naquilo, depois fala, evita muitos problemas isso, né? E sempre lembrar do que diz Mateus 7,12. Lá diz, não faça com o outro o que queira que faça com você. Quando a gente lembra disso, puxa, você resolve e ameniza muitos problemas. Espera aí, por que a pessoa está pensando assim?
Aconteceu comigo, aí eu perguntei para ela, tá, tudo bem, você disse que eu não fiz isso, ok. Qual é a parte que você não acha que eu não fiz? Me fale um pouco mais. E aí ela foi dizer, porque eu não consigo ser pelo online, eu quero que me treine presencial, ok. Problema esse? É. Então, vamos resolver. Então, quando eu comecei a me desenvolver antes da minha formação como psicoterapeuta, me trouxe aí muito, ampliou a minha consciência para entender muitas coisas, né? Mas só dois princípios a gente aplicando, seja rápida no ouvir e vagarosa no falar, por isso que Deus ele deu para nós só uma boca para sair, dois ouvidos para entrar, e outra, pensar que não quer aquilo, então eu não devo fazer aquilo com o outro. E é isso eu vou deixar a outra colega falar. Bom, pessoal, tem Bom mais uma dia. dica. Obrigado, viu, Laura? Obrigado pela sua participação sempre valiosa. Tem mais uma dica aqui, ó, como fazer amigos e influenciar pessoas. Aqui no chat, estava dando uma olhadinha, né? A Laura acho que já leu, porque ela fez um positivo. Agora vamos ouvir a Deise. Deise, qual é a sua formação? A Laura é psicoterapeuta. E você, Deise? Também trabalho na área de psicoterapia, especialista em PNL, em programação neurolinguística. A gente entende que todas as raízes emocionais estão ali na infância, né? O que a gente é formado hoje, todo comportamento que a gente encontra-se hoje, é porque a gente formou aquilo ali na infância. E muitas pessoas acabam trazendo isso para a fase adulta, né? É por isso que algumas pessoas acabam falando assim: ah, mas seu comportamento, você é muito infantil. É, porque tudo você faz birra. E a própria pessoa muitas vezes nem consegue entender o porquê ela tem aquele comportamento. Então, a programação neurolinguística, ela vai fazer uma análise e reprogramar a mente da pessoa. Então, por exemplo, quando eu entrei na Timol, eu já tinha feito sessões de terapia em PNL, e foi exatamente isso que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Eu tive um momento, como você falou logo no início, né? Essa questão de controle emocional é muito mais sério do que a gente imagina. É muito difícil, né? Mas também ela não é impossível. É tudo treino. Assim como uma pessoa que vai numa academia que ela quer ficar musculosa, que ela quer trabalhar todos os bíceps, os tríceps, né? Quer ter aquela barriga chapada, ela precisa de uma série de treinamentos. E com a mentalidade, com o nosso psicológico, não é diferente. Mas a maioria das pessoas, elas iniciam um tratamento para controlar o seu emocional, para controlar a sua mente e desiste na metade do caminho por não ter feito esse músculo, né, por assim dizer, aparecer e ficar tão visível a todos. Eu sempre costumo dizer que a terapia é para te ajudar a enxergar a percepção à sua volta, mas você não muda o outro. Infelizmente, a maioria das pessoas ela entram para fazer terapia com o objetivo de mudar a cabeça de outra pessoa. Mas a sua atitude pode influenciar outras pessoas a seguirem o seu bom exemplo, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, eu tenho uma equipe e algumas pessoas da minha equipe, alguns progrediram e outros não. Estudando sobre neurociência, eu entendi que no momento em que eu entrei na Timol, a minha característica era de me atrair a certos tipos de pessoa que acabaram não desenvolvendo no Timol. Então, isso também influencia o comportamento, né? O que você faz, o comportamento que você tem hoje, dita exatamente que tipo de pessoa também você está atraindo na sua vida. Então, não é só, eu vou fazer terapia para que eu possa me sentir melhor e lidar e mudar outras pessoas. Não, a gente acaba exalando odores que faz com que outras pessoas se atraiam a gente também, ou a gente acabe se atraindo para esse tipo de pessoas, que às vezes pode ser como um mó no nosso pé, e que acaba a gente se afundando cada vez mais. E a terapia é um rompimento dessa barreira, né? Para ressignificar todos os traumas, quer seja abuso, quer seja um pensamento disfuncional que a pessoa teve ali na infância. Tem até um filme que retratou isso recentemente, que foi um filme Divertidamente, retratou aí tanto o 1 e o 2, retratou como é que funciona na parte ali na formação infantil, né? Para o que a gente chega hoje. Então, terapia é como se você estivesse arrebentando correntes
de ciclos sem fim. Sabe aquela pessoa que fica ali, ai, é porque eu nunca consigo, tudo que eu me proponho a fazer, eu nunca consigo fazer. Ai, é porque tudo dá errado para mim. Nós somos o que alimentamos a nossa mente. Se você alimenta a sua mente com coisas que você realmente vai, é, que seja negativo, a sua mente está ouvindo e vai, procurar tudo à sua volta para reafirmar aquilo em que você acredita. Então, a terapia, ela é libertadora. Ela pode trazer uma qualidade de vida e profissionais excelentes, como a gente vê, né? O Sidney, o, o Rômulo, o Gustavo, que são pessoas que desenvolveram inteligência emocional e hoje conseguem desenvolver um projeto muito bem, com grande excelência. Daisy, você fechou o teu som? Peraí. A Daisy está ruim de internet e Pronto, fechou o som. melhorou. Melhorou. Tá, Daisy, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem formação em PNL? Sim, tenho formação em PNL. Você também estudou bastante neurociência, pelo que você falou, né? Da onde que você é? Eu sou de Salvador. Na Quem realidade, eu te sou de trouxe para Salvador, mas eu moro na cidade de Ibirapitanga, no sul da Quem te Bahia. trouxe para o projeto? Foi Midian e Há, quan- Ivan Lima. há quanto tempo? Eu faço 2 anos agora em janeiro. Ivan é um baita líder, viu? Eu gosto muito do trabalho do Ivan. Muito. Eu vou pedir para você pegar o meu contato aí com alguém, se você não tem, e me chamar no PV depois. Porque nós temos Eu ainda, a minha ideia é fazer umas 3 aulas para frente, e uma das aulas eu ia abordar esse tema, PNL. E a PNL e a neurociência, né, elas andam juntas. E aí eu gostaria de te convidar para fazer parte comigo, que você fala muito bem, você tem uma desenvoltura muito boa, e eu não tenho tanta preparação quanto você, a gente pode fazer uma dobradinha. Se você concordar, me chama depois, tá? E vai ser bom para toda a certinho. equipe aqui. Só quem quer a Daisy aqui, numa aula sobre PNL e sobre neurociência, digita um aí. Vamos ver se todo mundo quer ou é só alguém que quer. Daisy, olha aí, dá uma olhada no chat aí, depois você decide, tá? Não vou te pressionar isso, mas eu gostaria que você viesse comigo. Obrigado, Daisy, pela sua Tranquilo. participação. Vamos Obrigada. ouvir a Miriam. Cadê a Miriam? Teu som liberado, Miriam. A Bom Miriam dia. chegou. A Miriam chegou agora no projeto, é novinha, gente. Fica à vontade, Miriam. É, eu tenho formação em psicopedagogia, porque eu sou professora e eu sempre fui muito apaixonada pela mente, então vai juntando uma coisa com outra, né? Eu sou uma pessoa que talvez muitos que estejam aqui também sejam. Eu preciso anotar as coisas para aprender. Essa é a característica do sinestésico, porque alguns são auditivos, escutam, né? E aí eles guardam isso, essa informação. Eu guardo por um tempo, depois eu esqueço. Então, eu comecei a fazer o que muitos chamam, alguns profissionais, de caderno terapêutico. Então, eu anoto. Eu tenho, assim, uma sensação, nossa, eu estou muito triste, eu vou lá e anoto. Eu estou triste, por quê? Ah, porque aconteceu tal coisa, fulano me falou isso, isso e isso. Aí eu paro para pensar e escrever. Mas o que foi que tinha acontecido? O que foi que eu fiz naquele momento? Às vezes eu não fiz nada, mas às vezes foi algo que eu falei. Então vamos refletir agora, eu conversando comigo e anotando. O que é que eu posso fazer da próxima vez que isso acontecer? Então eu gravo na minha mente isso e muitas vezes eu folhei esse caderno para anotar uma outra coisa e eu relembro disso. Porque às vezes o meu impulso, assim, né, até do jeito que eu fui criada, filha mais velha, tem que ser bonzinho e tal, por causa dos irmãozinhos, muitas vezes eu tenho uma percepção e o que que eu faço? Eu falo, não posso pensar isso. Isso aqui está errado. E aí eu me envolvo num problema, numa dor de cabeça, que se eu tivesse seguido aquela minha intuição de início, eu não teria entrado nisso. Então, escrever, sem falar que grava no cérebro, tem toda uma comprovação, é algo assim fantástico, porque ajuda a gente, conduz, ilumina nosso caminho. Era isso que eu Maravilha. queria falar. Miriam, no coaching, alguns treinamentos de coaching, a gente passa muito por isso daí também, é muito legal. A,
A Daisy falou do filme que lançaram, o filme Divertidamente 2, que é o que lançou agora, ele fala muito de emoção. Vocês que estão gostando desse tema aí, procura esse filme aí nos cinemas, não sei se vocês já conseguem fora do cinema, mas é muito bom vocês ouvirem. Vamos finalizar aqui, Miriam, mas eu preciso que a Miriam é nova no projeto. Eu quero que você conta para o pessoal o que está acontecendo na tua vida aí e como que está aí a sua satisfação com o projeto. Eu conheci o projeto na realidade, assim, eu vi um professor bebendo água que ele tinha ganhado de um representante, de um distribuidor da Timol. E aí eu falei, gente, eu preciso descobrir isso, porque tudo aquilo que faz bem para a gente precisa ir atrás. Aí eu descobri o Sidney. Aí comecei a conversar com ele. Eu comecei a beber a água ontem, fez 15 dias. Com 4 dias eu comecei a ver diferença. E a primeira coisa que eu vi assim de diferença foi uma pequena melhora numa tontura que eu tinha, mas foram os meus pés que eram muito secos. Eu vinha lutando há muitos anos com isso. Então fui ver meu pé tá diferente. Aí eu fui fotografando o pé nos primeiros dias. Porque eu acordava, parecia que eu tinha passado hidratante. E antes não, ele estava até descamando entre os dedos. Aí eu fui observando, a tontura sumiu, aquele mal-estar desapareceu. E eu sempre tive um problema de constipação, desde pequenininha. Eu tenho ido ao banheiro 2 vezes por dia e eu tenho uma sensação assim de leveza, uma sensação de que eu estou limpa. Todos os dias eu vejo uma melhora no meu organismo. Todos os dias, gente. Falei, agora eu vou começar a listar, né? Porque são tantas. E olha que eu sou uma pessoa apaixonada por água, só que eu também não vinha bebendo água como eu deveria. Porque eu falava, gente, não tá gostoso. Tem gente que fala que água é tudo igual. Não é. Quem fala que água é tudo igual é porque precisa beber água. A água é muito diferente. E essa é muito leve, né? E eu tomei isso para mim, assim, entendeu? Eu, com 10 dias, procurei o Sidney e falei, não, eu quero ser uma franqueada, né? Estou investindo muito nisso porque, assim, fazer o bem para o outro não tem preço, né? Tem valor. Então, eu acredito que com a Timol eu fechei o que eu chamo de propósito na minha vida. Miriam, chega a ser emocionante. Obrigado por acreditar. A Miriam, a gente vai encerrar por aqui, tá, gente? A Miriam, nós estamos fazendo juntos o curso de iridologia online. E a gente está muito apaixonado também pela iridologia. Por isso que, às vezes, eu convido vocês para assistir alguma live que é gratuita, tá? Mas eu sempre gosto de avisar, Miriam, porque às vezes a gente indica, as pessoas falam, o Sidney tem parceria, o Sidney quer vender curso. Não, Deus me livre disso. Eu nunca vou trazer nada que venha onerar vocês. Mas tem aulas que é gratuita, que eu acho legal vocês assistirem, para vocês terem um conhecimento maior, né, que a gente está aprendendo muita coisa lá sobre saúde. E agora, se vocês decidirem um dia fazer, já fiquem cientes que eu não ganho nada com isso, eu simplesmente estou ali tentando ajudar vocês a terem um conhecimento maior, tá? Então, nada de segundo intenções. A gente ia encerrar, mas a Launice levantou a mão, vamos só ouvir ela, então, e a gente já encerra. Launice, Laudice, fica à vontade. Estou liberando teu som. Ô, Cid, Pronto, bom dia. bom Não, eu não dia. tenho nenhum argumento para falar com respeito ao que está sendo falado. Eu só queria que você, que eu não tenho facilidade de conseguir falar com você, o link da aula de iridologia pelo meio-dia. Eu gostaria que você conseguisse isso para mim, Depois você me lembra entendeu? no PV, então, que eu vou Deu tentar uma conseguir com a caidinha Rosemary, que é a nossa na internet. distribuidora também, ela deve conseguir para nós. Tá? Alô? Pessoal, terminamos por aqui, né? Acho que foi legal a matéria. Vou abrir o grupinho lá para vocês tirar dúvidas, comentário. Alguém que queria falar, não teve oportunidade de falar, fica à vontade por alguns momentos lá nos grupinhos, tá bom? Mas lembrem que vocês precisam estar na ativa, sempre convidar pelo menos 2 pessoas para a live de segunda-feira, para o projeto.
2 pessoas para a live do Rômulo, que está nos ajudando também na terça-feira, para vocês venderem produtos. Façam live com os seus líderes de fechamento, seus coordenadores, subcoordenadores. Comunique os seus subcoordenadores, seus coordenadores. Siga uma regra do projeto, que vai dar muito certo para vocês, como está dando para quem está fazendo certinho. E lembre que tem o top 5, né? Os 5 que cadastrarem mais pessoas direto na mentoria vai receber um mimo muito legal no final da mentoria. Nós vamos fazer aproximadamente mais 3 aulas, né? E a gente já encerra na 15ª aula e damos uma treguinha e depois voltamos novamente. Fiquem todos com Deus, excelente final de semana, aproveitem bem e não esqueçam de falar do projeto, porque ele é maravilhoso. Deus abençoe a todos e até a próxima.